Filipenses 2:15. Hoje eu estou com a missão de passar a mensagem para vocês, algo que Deus colocou no meu coração. Meu desejo é que você esteja atento para que Ele possa falar contigo, amém? Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Filipenses 2:15. Antes de ler esse texto, o tema dessa palavra é valores inegociáveis. Eu acredito muito que a igreja, cada um de vocês que está aqui nessa noite, nós somos a última resistência. O que é ser a última resistência? É a instituição, são pessoas que são combatentes e que é como se fosse uma guerra e a última trincheira para que o inimigo conquistasse aquele terreno. A última resistência é essa última trincheira, são pessoas que estão ali dispostas a dar sua vida, dispostas a combater um bom combate, dispostas a fazer o que fosse preciso para preservar o que precisa ser preservado. E o que é que precisa ser preservado? Valores. Diga comigo, valores. Eu quero falar um pouco sobre isso. A igreja é essa última resistência. Aqui nós somos privilegiados, não é puxando sardinha não, mas você é privilegiado de estar aqui nessa noite. Você poderia estar na sua casa, vendo TV, mas você resolveu vir aqui. E aqui a gente fala de Cristo, aqui a gente fala de valores cristãos, aqui a gente ensina seu filho sobre Jesus, aqui a gente ensina o seu jovem a ir para cima, enfrentar o mercado de trabalho, levando valores de honestidade, de trabalho, de fé. Quais outras instituições fazem isso? Aqui nós defendemos aquilo que Cristo defendeu, nós somos a última resistência. E a notícia boa dessa última resistência é que nós sabemos que apesar de ser a última resistência, nós somos mais do que vencedores. A vitória já é sua, a vitória já é nossa. Amém? E esse texto, eu quero ler com vocês, Filipenses 2, versículo 15 e 16, diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Outra versão fala como luzeiros no mundo. Outra versão fala assim, como astros, retendo firmemente a palavra da vida. Por quê? E eu deixei ali de propósito destacado a palavra corrompida e depravada. Por que a nossa sociedade se tornou corrompida e depravada? Eu te respondo, por falta de valores. Ausência de valores. Vou contar uma história para vocês, eu já contei aqui algumas vezes. Vou contar de novo. Quando eu era menino, criança, tinha aproximadamente 6 anos de idade, segundo conta minha mãe. Minha mãe não está aqui presencialmente, está assistindo pela internet. E ela conta que nós fomos, eu lembro desse fato, marcou a minha vida e vocês vão entender por que marcou. Nós fomos à casa da vizinha, eu estava de férias, eu acho, e vizinha de porta, assim, morávamos aqui no Bandeirante, na Terceira Avenida, e chegando lá, minha mãe conversando com a vizinha, eu sentado numa mesa, eu lembro direitinho, eu vi que tinha um potinho de moedas, algumas moedas. Eram moedas ali que a pessoa usava para, enfim, para comprar pão. Eram moedas, eu lembro que eram moedas. E aí eu me lembro exatamente do sentimento de falar, caramba, quantas moedas, né? Se eu pegar uma aqui, não vai dar nada não. E eu lembro que foi uma moeda, talvez uma moeda de 50 centavos ou R$1, que foi o suficiente para eu comprar um pirulito. E como é que eu fiz isso? Eu peguei, guardei. E minha mãe sempre muito ligada, as mulheres têm esse poder, né, de estar ligada na casa. Tudo que acontece, elas sabem, elas dão um jeito de saber. E eu lembro que saímos da casa daquela nossa vizinha, que era muito querida pela minha mãe, fomos para casa e eu desci. E voltei com um pirulito. E eu, na minha inocência, achei, cara, minha mãe não vai nem perceber, né, um pirulito e tal, enfim. E a primeira coisa que minha mãe perguntou, falou, como é que você arrumou esse pirulito? E aí eu não lembro qual a desculpa que eu dei para ela, provavelmente eu inventei alguma coisa lá e ela não se satisfez com a minha resposta, ela começou a apertar. Se tem uma coisa que minha mãe conseguia fazer da gente, era tirar informação. E aí ela sacou, ela falou, você pegou as moedas, que ela viu que enquanto a gente estava conversando, eu estava brincando com essas moedas. Você pegou a moeda da fulana. Eu nem lembro o nome da vizinha. E aí não teve jeito. E minha mãe, ela não era daquele tipo de pessoa, ela é muito impulsiva, né? Muito sanguínea.
E ela, o que ela fez, hoje eu agradeço pelo fato dela ter feito, mas o que ela fez? Ela não foi de conversar, ela chegou e me deu uma surra, irmãos, que eu lembro até hoje da surra. E não foi somente a surra, tipo assim, você errou, vai apanhar. E o pior foi a segunda parte da surra, que ela falou assim, agora você vai comigo lá, nós vamos na vizinha, você vai bater na porta, e você vai pedir desculpa, e vai devolver. Quanto foi que você pegou? R$1, toma aqui R$1, você vai devolver R$1 dela. Mãe, mas não precisa, ela não vai, o que é R$1? Vai sim, aí eu lembro de eu ir na porta, batendo, e eu chorando, uma situação muito constrangedora. Irmãos, eu fui humilhado naquele dia. Muito constrangedor, eu batendo na porta, me perdoa. Deu R$1 para ela, 50 centavos, e a mulher ficou mais constrangida que eu. Ela olhou para minha mãe, não precisa disso. A minha mãe, precisa sim. Não é sobre R$1 ou 50 centavos, é sobre valores que nós preservamos. Ela provavelmente não falou com essas palavras bonitas. Falou, esse menino é safado mesmo, foi alguma coisa desse tipo. Mas o que ela queria falar no final, ela não estava simplesmente devolvendo R$1 ou 50 centavos. Ela estava mostrando para mim, criança, ainda pequeno, que aquela família existiam valores e que eles precisavam ser e ainda precisam ser combatidos, preservados com veemência, com força, com energia. E eu não estou falando da força que ela me bateu, mas do ato como um todo. Eu me lembro disso, irmãos, dali para frente nunca mais eu roubei na minha vida. Pode aplaudir o Senhor, amém. Poderia estar matando, roubando, mas estou aqui. O que eu quero dizer para vocês? Ela fez o que precisava ser feito. E a Bíblia fala sobre não reter a vara. Provérbios 23 fala bem assim. Pastor, você tá pregando que a gente deve corrigir os nossos filhos? É exatamente isso. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim você vai livrar ela da morte. Ou seja, se você der uma palmadinha, trazendo aqui para o nosso... Você não vai matar o menino. Agora, se você deixar de dar a palmadinha, isso sim vai o matar. Vai trazer morte para a vida dele. E aí a gente vai pensando, por quê? Sabe por quê? Porque a gente tem se acovardado muitas vezes. A gente não tem enfrentado como deve ser enfrentado valores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não defende um valor, você está defendendo o oposto daquele valor. Se você não defende a honestidade, necessariamente você está defendendo a desonestidade. Porque não tem como eu ser meio honesto. Ou eu sou honesto, ou eu sou desonesto. Isso vale para tudo nas nossas vidas. Nós temos aqui, eu não deveria falar de política, mas eu vou falar, nós temos aqui no nosso meio uma situação atual do Brasil. Um pré-candidato que foi condenado com provas irrefutáveis que estão por aí, e nas pesquisas o cara está no primeiro lugar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo. Você pode não concordar com o outro candidato, mas uma coisa que você não pode negociar é dar uma carta, é dar um mandato, porque quando você elege um representante, o nome fala, ele é seu representante. O que ele fizer lá, ele está te representando. O que não pode acontecer é a gente dar uma carta para um representante que é provadamente desonesto e está tudo bem. Porque o que ele fez não me afetou. O que ele roubou não me afetou. Não é sobre te afetar ou não. É sobre princípios. É sobre ser a última resistência que vai bater o pé e vai falar, aqui não. Aqui mora a verdade. Aqui mora a honestidade. E se eu vou votar em alguém, se eu vou dar o meu mandato para alguém, se eu vou dar uma procuração para alguém, essa pessoa precisa representar os valores que eu defendo. Não estou aqui para falar em quem você vai votar, mas já deixei a dica em quem você não vota. Por que a gente fala sobre isso? Porque tem tudo a ver com a nossa vida. Se a gente minimiza alguém que está nos representando, que representa o povo, o que vai ser com seus filhos? O que vai ser com quem está ao nosso redor? O que vai ser da sua vida? Então nós precisamos primeiro identificar. O que é identificar? Quais valores regem a sua vida? Você como homem. Você como mulher, você sabe quais valores regem a sua família? O que não pode ser negociado dentro da sua casa? O que não pode ser negociado no meio dos seus filhos? Você precisa identificar valores. Empresas grandes, empresas que são valiosas, elas todas são pautadas por valores. E o que são esses valores? Para que servem? Em determinadas situações, em encruzilhadas, em situações, eles vão pegar os valores. Como é que eu vou decidir isso aqui? Eu vou adquirir essa nova empresa ou não?
Como é que eu faço para decidir isso? Vamos olhar para os nossos valores? Quais são os nossos valores? O que vai nos guiar? Essa empresa, essa aquisição, isso vai de encontro ou ao encontro dos valores da nossa empresa? Vocês entendem? Então, quais são os valores? Você precisa como pai, você precisa como homem, como cidadão, ter valores inegociáveis. Inegociáveis. Identificar. Depois você precisa preservar esses valores. Certo dia, decore, identificar, preservar. Certo dia eu estava lá no Parque de Águas Claras, e lá tem umas placas com os animais raros ali daquele parque. E aí, eu vendo esses animais lá, são animais, sei lá, coruja orelhuda, uns animais que você não vê. A verdade é, você praticamente não vê. E eles colocaram lá as placas falando de onde, enfim, o nome científico deles, o que eles se alimentam. Fizeram realmente ali uma propaganda dos pássaros e animais que tem por ali. Mas quando você passeia, o que você vê? Você vê o pardal, você vê o bem-te-vi, você vê muita formiga, você vê muito animal que não estão nas placas. E por que esses animais não estão na placa? Porque eles são abundantes. A gente só preserva aquilo que é escasso. A gente só valoriza aquilo que é pouco. É ou não é verdade? E não mais, eles não só colocam a placa, como quando tem um animal com extinção, o governo faz de tudo para preservar aquele animal, para que as pessoas não matem aqueles animais, para que a gente não extinga com aquele animal, com aquela espécie, eles preservam. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Eu estou falando de valores que a sociedade hoje despreza. E nós, como uma última resistência, nós precisamos preservar esses valores, guardar. Então, quando você corrige o seu filho, quando ele infringe um valor desse, você está preservando, você está poupando a vida daquele homem lá na frente, ou daquela mulher lá na frente. E mais do que isso, nós precisamos nutrir. Eu falei de identificar, eu falei de preservar e nutrir. Um animal em extinção, continuando na minha analogia, o governo, o que ele faz? Ele tenta criar em cativeiro, ele tenta fazer com que aquele animal, ele se reproduza para que ele fique abundante de novo, e deixe de ser escasso. O que nós precisamos fazer com esses valores que eu estou falando para vocês? Difundir, nutrir, como a última resistência, você como cristão, e agora eu estou falando individualmente, não como uma instituição, núcleo da fé, você precisa nutrir valores que valham a pena para a nossa sociedade, no seu local de trabalho, sendo um homem de valor, sendo um homem que as pessoas conheçam os valores que você defende. Nós precisamos preservar e nutrir valores cristãos. Como que a gente vai fazer isso? Falando, sendo testemunha viva desses valores. Isso começa dentro das nossas casas. Diga amém se você está entendendo o que eu estou falando. Identificar, preservar e nutrir. Eu falei que quando o próprio nome já diz, os valores, isso quer dizer que é algo que precisa ser valorizado e que é escasso. Eu falei para você identificar quais valores você precisa colocar, levantar na sua família. E o próximo ponto é começar a preservar esses valores. Tudo aquilo que é escasso, a gente tem a tendência de valorizar. Quais valores que, como igreja, como cristão, a gente deve preservar? Valores de fé. Cada vez mais as pessoas querem fazer com que você acredite que Deus não existe. E a fé é um dos requisitos básicos para você agradar o coração de Deus. O inimigo sabe que se você perder a sua fé, você perde tudo. Então, não importa as circunstâncias, não importa se Deus ainda não te respondeu, preserve firme a sua fé em Deus, a sua fé no Senhor. Valores de família, como nós temos sendo atacados com valores de família, não é verdade? Cada vez mais nas escolas, cada vez mais as pessoas querem tirar de nós esse valor, querem relativizar, e irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer. Vocês, enquanto pais, vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês precisam se levantar com coragem. Eu vou falar lá na frente como que a gente consegue manter esses valores, mas precisa levantar com coragem, com muita coragem. Porque o inimigo está doido para distorcer o que a Bíblia diz, para atualizar a palavra de Deus. Tem coisa que não precisa ser atualizada, tem coisa que está lá e está na cara, que está escrito. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês da gente corrigir os filhos com vara. Como é que interpreta isso? Não tem interpretação.
Aí tem gente que fala, não, mas eram outros tempos. Eu concordo que eram outros tempos, mas valores são valores. Amém? Família, estão tentando destruir de todas as formas, com ideologias e por aí vai. Eu vou ser bem aberto aqui com vocês, com relação à questão da homossexualidade. Nós amamos os homossexuais, amamos de verdade. Nosso coração se quebra por cada um deles. Mas a Bíblia é clara em relação à homossexualidade. E eu falando isso, eu posso estar correndo o risco de ser preso por estar falando isso, por simplesmente defender o que a palavra diz. Mas eu tenho a consciência que eu sou a última resistência. E se eu não falar isso para vocês, que valores eu vou estar nutrindo? Que valores eu vou estar divulgando? Eu tinha um amigo que ele era muito mentiroso. E mesmo assim, eu amava ele demais. Era meu amigo. O fato de eu amar a pessoa dele, que era mentiroso, e a gente sabe que a mentira é um pecado, não fazia com que eu aceitasse, eu devesse aceitar a mentira. A mentira continuava sendo o pecado. Mas eu deixei o meu amigo, eu o excluí? Não. Eu acolhi porque eu amava ele. Mas a mentira continuou sendo pecado. Então, o que querem fazer? Fazer com que a igreja abrace o pecado para sinalizar que a gente está acolhendo o pecador. Não é assim que acontece. Eu não preciso abraçar o pecado, eu não preciso englobar o pecado, eu não preciso atualizar a Bíblia para ela aceitar o pecado, para eu aceitar o pecador. O efeito é o contrário, na verdade. A gente abraça o pecador. E esse amor, e essa demonstração de amor, vai convencer ele do pecado dele. Então nós amamos, eu vou deixar claro que nós amamos os homossexuais. Amamos de verdade. Eles são preciosos para nós. Nós recebemos e nos compadecemos muito das histórias que nós ouvimos. Mas nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. E isso eu não abro mão. E eu não estou aqui querendo combater ninguém, nem ser desrespeitoso com ninguém. Eu falo com temor no meu coração. Porque se nós não defendemos aquilo que a gente acredita, lá na frente a gente vai pagar o preço por isso. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando de verdade, amém? Então nós precisamos preservar valores de família, valores de honestidade. Eu contei para vocês o exemplo aqui, de como que minha mãe combateu uma falta de honestidade dentro do nosso lar. Valores de trabalho. Eu sou muito grato ao Núcleo da Fé, porque aqui eu aprendi várias coisas. Eu aprendi, por exemplo, a falar em público. Na minha célula, quando eu tinha minha célula, meu pequeno núcleo, eu levava a palavra. Eu, uma pessoa tímida por natureza, quando você vai, agora é o seu momento de pregar, você vai tirando essa timidez, ou seja, a igreja vai te moldando. Aqui eu aprendi sobre o valor de trabalho, de você ir conquistar, de você passar num concurso público, de você correr atrás das suas coisas para influenciar, para chegar nas áreas de influência e fazer a diferença lá. E você, enquanto pai, enquanto filho, enfim, você precisa divulgar que o trabalho, ele enobrece o homem. Valores de perdão. Nós precisamos ser as pessoas que mais perdoam e que mais pedem perdão. São valores que estão escassos e a gente precisa preservar, nutrir. São vários valores, eu não vou falar de todos aqui, mas eu quero que você ore depois, tentando identificar quais valores que eu preciso defender, quais valores que em situações-chave na minha vida, eu vou olhar para eles e falar, eu tenho que ir por esse lado, eu tenho que ir por esse outro lado. E vai chegar uma hora que, pode ter certeza, que você vai ter que defender esses valores. E o que você precisa fazer para manter esses valores guardados, preservados? Primeira coisa, primeiro princípio, para aqueles que estão anotando, não sendo covarde. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo estava preso aqui, e ele escreveu para Timóteo, seu discípulo. 2 Timóteo 1, do versículo 6 ao 8. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo aqui com Timóteo, mas a verdade, que dá para se depreender pelo contexto, é que
existia ameaças em relação ao que ele estava pregando, e por isso ele meio que, espera aí, parceiro meu lá, meu mestre está preso. E aí Paulo da prisão chega e fala, cara, permaneça firme, seja corajoso, Deus não te deu o espírito de covardia, e se for preciso você ser preso, que seja. Se for preciso, ou seja, existia uma movimentação para tentar calar o evangelho, existia uma movimentação para fazer com que as pessoas de bem renegassem os seus valores, e ele lá da prisão falou para o discípulo, ei, não seja covarde. Isso é muito atual, irmãos. Nós temos visto pessoas aí que estão sendo, o nosso próprio pastor, por defender valores que ele acredita, ele está sendo podado no Instagram, já teve que fazer um outro Instagram. Isso é real, isso está acontecendo, e se nós não ficarmos ligados, a nossa tendência é dar um passo atrás. Quer ver um exemplo simples? Eu vou tentar ser bem claro na minha posição aqui, em relação às vacinas. Já digo de cara que eu vacinei, e não sou contra as vacinas, ok? Vamos partir dessa premissa aqui. Mas o que aconteceu? Eu sou servidor público, trabalho num tribunal aqui, grande, e o tribunal impôs uma regra de que a pessoa, para entrar nas dependências do tribunal, e eu preciso entrar na dependência do tribunal, sou chefe de uma unidade grande, com alguns servidores à minha disposição, eu faço sessão é pública no YouTube, eu não posso não ir para o tribunal. Ele impôs a seguinte regra, precisa estar vacinado ou apresentar um PCR das últimas 72 horas. E eu, como falei no início para vocês, estava vacinado, ok, entrei sem problema nenhum. Mas eu não posso fechar os meus olhos para o fato de que foi imposto pelo Estado uma conduta minha que poderia ser contra aquilo que eu acreditava. Bem? Não é, mas poderia ser. Eu estou falando tudo em tese aqui. E eu tive que me adequar àquilo, porque senão eu não entraria no tribunal, por consequência, abriria-se um processo administrativo e provavelmente eu perderia o meu cargo no tribunal. Eu levei para o extremo, tá? Levei para o extremo. Isso é um fato. E aí Deus falou comigo, falou, Alex, e se fosse uma situação diferente? Se fosse uma situação lá na frente, talvez, em que fosse um valor, que enfrentasse um valor que você acredita, você estaria disposto a abrir mão do seu salário no tribunal para defender esse valor? Aí o negócio pegou, irmãos. Aí pesou. E aí Deus começou a falar comigo, e eu estou aqui como um mensageiro para vocês, e mais uma vez eu deixo claro, eu só usei o exemplo da vacina para contextualizar algo que pode acontecer lá na frente. Quando, em qualquer situação, vamos imaginar, vou dar um exemplo claro aqui, eu enquanto pastor, alguém decidir que agora a gente precisa fazer casamento entre homossexuais, por exemplo. E aí? Como é que vai ser? E se eu resolver falar que não vou fazer, isso implicar no meu trabalho, isso implicar na sua vida, implicar na sua empresa, implicar na sua vida pessoal, já pararam para pensar nisso? Até onde você está disposto a defender aquilo que você acredita? E a situação de Timóteo era semelhante. Já tinha preso. E a gente sabe como é que estavam sendo as mortes das pessoas que defendiam Cristo e defendiam o Evangelho. Esse era o contexto, era um contexto de morte, de prisão, de ameaça. E chega Paulo, escreve uma carta e fala, Deus não te deu espírito de covardia. Qual a minha função hoje aqui? É levantar esses guerreiros dessa última trincheira, dessa última resistência. Pessoas que vão decidir, vão bater o pé no chão e vão falar, eu vou fazer aquilo que eu acredito. Eu vou cumprir a palavra, não importa o que aconteça comigo. Eu vou permanecer firme naquele que me deu a salvação, aquele que mudou a minha vida, aquele que restaurou a minha vida. Eu vou ser fiel àquele que é fiel na minha vida. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas vai chegar a hora que isso vai acontecer. E hoje eu quero que você se examine. Faça esse exame e fala, será que eu bateria o pé? Será que se fossem colocar algo que eu, enfim, meu emprego, minha empresa, eu manteria esses valores? Deus te chamou para mantê-los, amém? Por mais difícil que pareça. E eu sei que essa exortação aqui, ela não é fácil. Ela, na prática dela é muito difícil, mas a Bíblia fala, pega a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. E eu falei de uma situação que ela acabou, como das vacinas, ela acabou surgindo e, enfim, você se encontra numa encruzilhada. Eu tenho servidores que não vacinaram ainda. Pelo menos meu tribunal foi gente boa e falou, um PCR cada 72 horas, a pessoa ela tem a chance ainda de fazer o PCR se ela não quiser vacinar. Mas e a situação que não tiver isso? Você vai bater o pé?
Valor é valor. Diga comigo, valor é valor. E eu não posso negociar. Amém? Segundo, virando algumas mesas. Lembra a pergunta que eu fiz? O que a gente precisa para manter esses valores guardados? Você precisa, de vez em quando, virar algumas mesas. E eu vou ler o texto clássico de Jesus virando algumas mesas. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Até aqui. Esse texto aqui, o que estava acontecendo? Culturalmente, o templo passou a ser um lugar onde as pessoas vendiam animais para sacrifício. Tinha uma justificativa religiosa para aquilo, entende? Então é mais ou menos assim, não, a gente no final das contas está tudo certo. Por quê? Porque a gente está vendendo sacrifício que as pessoas vão fazer para Deus, então não tem problema. Mas só que Jesus falou, o templo não é lugar para isso. Ele veio contra uma cultura estabelecida. Ele chegou e falou, não, e saiu virando mesa, de forma realmente se impondo. Eu não consigo imaginar Jesus virando mesas tranquilamente. Você consegue imaginar esse texto? Que muitas vezes desenham Jesus, alguém, até mesmo as figuras, os desenhos que faz Jesus, alguém meio que, quase que com um semblante triste. Jesus, ele era realmente pacífico, mas ele era um guerreiro. Ele era alguém com autoridade e ao mesmo tempo humilde. Eita, consegue identificar isso? Ter autoridade e ao mesmo tempo ser humilde, essa é a figura do seu Deus, essa é a figura de Jesus Cristo. E eu não consigo imaginar Jesus, espera aí gente, deixa eu virar essa mesa aqui, com licença, virando assim devagarzinho. Você consegue imaginar isso? De forma nenhuma. E isso, tudo na vida de Jesus ensina você. Ensina, tem hora que tem que virar, sem negociar, sem conversinha, é virar mesmo e sair falando, não tem negociação, não tem como. Virar a mesa significa muitas vezes ir contra o status quo, e aqui eu vou falar inclusive espiritualmente falando. Quantas vezes um padrão é repetido dentro das nossas famílias? Meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, e eu sou alcoólatra. Está na hora de virar essa mesa e quebrar esse padrão. Está na hora de começar a ir contra uma cultura estabelecida. Tem uma pessoa que inclusive está no nosso meio, ele entrou num cargo, num órgão público, e onde ele estava, aquela situação, eu estou tentando não dar muitos detalhes para não expor a pessoa, mas era conhecido como um lugar de falcatrua, licitações erradas, enfim, as pessoas contratavam serviços com valores exorbitantes para conseguir ganhar dinheiro de alguma forma, e ele, como o guerreiro da última trincheira, ele resolveu mudar aquela situação. Ele resolveu virar algumas mesas, e ele entrou como diretor daquela unidade, e ele começou a ir nos contratos, e começou a cutucar, irmãos. Começou a falar, isso aqui está errado, vamos mudar, vamos trocar isso aqui. Não vamos, por que usa esse equipamento aqui e não o outro que é mais barato? E quando vai ver, não, porque fulano, o tio dele é dono da empresa que vende aquele ali, então vamos acabar. E começou a cutucar, foi perseguido, está sendo alvo de perseguição, mas ele está virando mesas. E deixa eu te falar, Deus vai ser com ele. Isso é para você, na sua casa, enfim, que mesa você precisa virar? Quais são os valores que você precisa defender? Virar a mesa muitas vezes é dizer não. Às vezes é tão difícil a gente dizer não, né? É dizer não concordo. Eu não concordo com isso. Nós temos ensinado os nossos jovens a virar algumas mesas. Nós vamos ter uma sociedade diferente. Diz amém se você acredita nisso. E por fim, você precisa permanecer firme. Porque tudo isso que eu falei para você não tem nada fácil. Na teoria é lindo, né? Tudo. Na hora de implementar, você precisa ter firmeza. E eu quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. E aqui Paulo, de novo, falando para Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo.
Escute essa palavra como sendo para você, amém? Não para Timóteo, presta atenção, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Pessoas, abrindo parênteses aqui, as pessoas vão começar a não suportar a sã doutrina, e vão começar a procurar gente que falam aquilo que eles querem ouvir, começa a liberar os códigos para eles. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, ele falando que ele estava próximo à morte dele, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Guardar valor não é fácil, você precisa ser perseverante. Não é fácil você, pai, você, mãe, ficar na cola daquilo que seus filhos estão assistindo no YouTube. Não é fácil você ser aquele vigia constante, não é fácil, mas com perseverança é possível. Não é fácil você muitas vezes sair, e aí para os que têm filhos adolescentes, sair numa sexta-feira, que seja, no horário do trânsito, para trazer o menino para vir para cá, para participar só de uma reunião. Não é uma reunião, são valores que você está passando para o seu filho. Não é fácil guardar a palavra de Deus e os valores quando as pessoas chegam para você e te oferecem algo que é mais valoroso entre aspas, porque a verdade é que é um engano do inimigo. Não é fácil carregar a cruz, mas se você quer ser um guerreiro dessa última trincheira, você precisa suportar com perseverança. O Senhor te chamou para isso, inclusive no que diz respeito a combater o pecado, a enfrentar o inimigo. Quem disse que é fácil ser cristão, gente? Quem disse que é fácil ser crente? Quando eu vejo algumas propagandas de algumas igrejas, falam, nossa, vem, aceite Jesus, que tudo vai ficar muito melhor de uma hora para outra. Mentira, não vai, porque o inimigo ele vai ficar furioso. Mas aí você passa a ser do seleto grupo daqueles que têm prometido a vida eterna, a salvação e a prosperidade, inclusive em terra, mas as dificuldades continuarão. Não é fácil ser crente, não é fácil preservar valores, não é fácil preservar valores de honestidade, de fidelidade, é muito difícil, mas quem falou para vocês que seria fácil? O próprio Jesus Cristo falou que no mundo vocês teriam aflição. Então, o que eu estou convocando aqui? Soldados valorosos, que vão começar dentro dos seus lares, que vão começar dentro da sua vida. Que valores você defende? Que valores você não vai negociar? Que valores você vai passar para os seus filhos? Que valores você vai passar para os seus subordinados, para os seus iguais, para quem está acima ou abaixo de você? Quais os valores as pessoas veem em você? Elas precisam ver em você valores que não são negociáveis. Nós estamos numa guerra, ela é invisível, mas nós estamos numa guerra, e você precisa se levantar com autoridade, não porque você é alguma coisa, mas porque Cristo já venceu por você. Não adianta nós, enquanto pastores, simplesmente a gente fazer o trabalho aqui de falar, de preservação, de identificação, se você no seu dia a dia não fizer. Você é a igreja, você é a luz do mundo. A Bíblia fala que você é sal, e o sal só tem sentido se ele salgar, se ele preservar. Uma das funções do sal, inclusive, mais especificamente no tempo que a Bíblia foi escrita, era de preservação. Não era nem para dar sabor, não era nem de condimento. O sal ele era usado naquele tempo para guardar, para preservar. Deus falou, Jesus Cristo falou para você, você tem a função de preservar. Preservar o quê? A gente só preserva aquilo que tem valor. Levante-se hoje como um guerreiro do Senhor, entendendo a sua posição. Toda a minha palavra tem a ver com o reino de Deus. Você faz parte de um reino. A Bíblia fala que você é sacerdócio real. Você não vai ser, você é. Nós estamos num reino. E esse reino, ele tem que crescer. Ele vai crescer. E vai crescer a partir de quando?
quando você entender que você é um agente do reino, quando você entender que você está na última fronteira e que você precisa dar a sua vida por essa última fronteira, você precisa dar a sua vida por esses valores. Sabe por quê? Porque quando a gente começar dentro das nossas casas, de um em um, de pouquinho em pouquinho, nós vamos alcançar essa nação. Nós vamos alcançar, nós vamos enviar os nossos filhos para serem os senadores, os deputados, presidentes da república, pessoas que vão estabelecer no mais alto poder do executivo, do judiciário, do legislativo, valores cristãos, valores de honestidade, valores da verdade. Esses serão seus filhos. Diga amém. O Senhor me chamou hoje aqui para dar uma ideia de reino para vocês. Amém? Identifique, preserve e nutra. Amém? Você precisa nutrir valores, sentimentos bons e que estão escassos aí na nossa sociedade. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Se cada um tiver a noção do seu papel no reino, eu creio que a volta de Cristo estará mais perto, amém? Então aí no seu lugar, eu quero que você faça esse exame. Você que está assistindo a gente pela internet, faça esse exame. Quais são os meus valores? Que você precisa ter esses valores de forma clara. Segundo, eu estou obedecendo esses valores? Eu estou vivendo conforme aquilo que eu acredito de verdade? E terceiro, o que eu vou fazer para nutrir, para que isso cresça na minha vida? Para que esses valores deixem de ser escassos na minha vida e se tornem abundantes. Você consegue fazer esse exame nesse momento? Feche seus olhos aí no seu lugar. Deixe Deus falar contigo. Talvez alguns aqui tenham deixado de lado alguns valores. Por quê? Vai vivendo no meio em que aqueles valores não existem, e acaba que você deixa de lado esse valor. Deus está te chamando para resgatar valores de santidade, valores de tempo com Deus. Você consegue fazer esse exame? Então ore aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, move no nosso meio, Pai. Toma as nossas vidas, Pai. Toma as nossas vidas, Senhor Deus. O que a gente precisa mudar, Pai? Quais passos a gente precisa dar, Senhor Deus? Espírito Santo de Deus, convence, Pai, cada pessoa nessa noite. Dá força aos pais. Dá força, Senhor Deus, aos pais, Senhor Deus. Dá força àqueles que estão no meio corrompido, Pai. Dá força àqueles que estão no meio de uma sociedade derrubada, caída, Pai. De forma que sejamos como luz, como luzeiros do mundo, como a Tua palavra diz, Pai. Dá força aos Teus servos, Senhor Deus. Glória a Deus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vamos do início cantar essa música. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Faz essa música a sua adoração. Renova-me,
necessita. Porque tudo que há, levante suas mãos, adore, adore, reconheça a sua fraqueza, que você depende do Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Tudo, nós dependemos do Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais dele. Quero ouvir suas vozes. Porque tudo que há, mais uma vez, vai. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do necessita mais de ti. Repita, necessita mais. Necessita mais. Todo o meu interior, tudo que sou, a minha casa, os meus filhos, a minha empresa, Pai, tudo necessita mais de ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor, Rei dos Reis, que está aqui neste lugar. Você é a última resistência. Amém?